Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Atos dos Apóstolos, até aos confins da terra. Hoje nós iremos estudar a lição de número 4, que tem o seguinte título: O poder irresistível da comunhão na igreja. Esta lição foi estudada no dia 23 de janeiro de 2011 e tem os comentários de Claudionor Correia de Andrade. Mas antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos pedir uma força aqui no canal. Você que tem estudado conosco todo domingo e ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, se inscreva agora e acione o sininho em todas as notificações, porque desta forma você será notificado quando colocarmos um conteúdo novo no ar e verá tudo em primeira mão. Deixe o seu gostei, porque somente desta forma o nosso vídeo terá mais visibilidade aqui na plataforma e mais pessoas poderão ser alcançadas por esse conteúdo abençoado. E não se esqueça de compartilhar o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. E o texto áureo diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Efésios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Verdade prática. A igreja é caracterizada pela comunhão que mantém com o Senhor Jesus Cristo e pela unidade espiritual de seus membros. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, do versículo 40 até o versículo 47, que diz assim: E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Introdução. Palavra-chave: comunhão. Participar das mesmas ideias, crenças e opiniões. Um dos sinais da atuação do Espírito Santo na igreja primitiva era a comunhão entre os seus membros. Mais que oferecer parte ou todo dos bens que possuíam, os cristãos mantinham-se unidos por um vínculo comum. Eles pertenciam ao corpo místico de Cristo, a Igreja de Deus. A comunhão faz da igreja um organismo espiritual perfeito de homens e mulheres que, apesar de suas procedências étnicas e diversidades culturais, sentem-se e agem como irmãos. Somente seremos reconhecidos como filhos de Deus se cuidarmos uns dos outros e mutuamente nos socorrermos.
A comunhão levou aqueles crentes a partilharem o que tinham, abrindo as portas para a atuação do Espírito Santo. Assim, ia o Senhor acrescentando o número dos santos, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins daquelas terras. Primeiro tópico: a comunhão dos santos. A comunhão observada na Igreja de Cristo não é um mero fenômeno social. É o resultado da ação direta do Espírito Santo na vida daqueles que recebem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Efésios, capítulo 2, e o versículo 19. É uma comunhão, aliás, que ultrapassa o ajuntamento da congregação dos filhos de Israel, que nos momentos de crise reuniam-se como se fossem um só homem. Juízes, capítulo 20 e o primeiro versículo. Hoje, a Igreja permanece unida, universal e invisível no Espírito Santo, e assim estará para todo sempre. Em primeiro lugar, o que é a comunhão? A comunhão é o vínculo de unidade fraternal mantida pelo Espírito Santo e que leva os cristãos a se sentirem um só corpo em Jesus Cristo. Dicionário Teológico CPAD. A palavra grega koinonia traz a ideia de cooperação e relacionamento espiritual entre os santos. A comunhão da igreja primitiva era completa. Atos, capítulo 2 e o versículo 42. Reuniam-se em oração e súplica, mas também reuniram-se para socorrer os mais necessitados. A comunhão de sua igreja tem como modelo os cristãos de Jerusalém? Ou não passa de um mero ajuntamento social? Em segundo lugar, a unidade do corpo de Cristo. Eis um dos mais preciosos capítulos da doutrina da Igreja: sua unidade. O apóstolo Paulo tinha uma perfeita compreensão desse ministério. Efésios, capítulo 4, do primeiro versículo até o versículo 7. Somente pelo Espírito Santo podemos compreender a unidade de judeus, árabes, gregos e bárbaros, que apesar de suas diferenças culturais e étnicas, não apenas sentem-se e agem como irmãos, mas acham-se espiritualmente vinculados num só corpo pela ação direta e distintiva do Espírito Santo. Cada membro neste corpo tem uma função específica, mas todos trabalham pelo bem comum, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 12. Quando um de seus membros sofre, todos sofrem com ele. Por isso, preocupamo-nos uns com os outros e mutuamente nos socorremos. Efésios, capítulo 4, do primeiro versículo até o versículo 6. Você tem preservado a unidade do corpo de Cristo? Ou tem promovido divisões e dissensões entre os santos? Em terceiro lugar, a comunhão da igreja agrada a Deus. Deus quer e exige que seu povo permaneça unido. 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 10. Em sua oração sacerdotal, o Senhor Jesus roga ao Pai pela unidade de seus discípulos. João, capítulo 17, e o versículo 11. Portanto, se mantemos o vínculo da comunhão, agradamos a Deus. Efésios, capítulo 4, e o versículo 3. Sim,
Esse é o vínculo da perfeição, que tem como base o amor, conforme ensina o apóstolo Paulo. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios, capítulo 4, e o versículo 2. Sinopse do primeiro tópico. A comunhão da igreja não é um mero ajuntamento de pessoas. É o relacionamento espiritual e pessoal dos santos, sob a ação do Espírito Santo. Segundo tópico. A comunhão cristã caracteriza-se pela unidade. A comunhão cristã constitui-se num grande mistério. É algo que a própria sociologia não pode explicar. Nem o próprio Israel de Deus, no Antigo Testamento, logrou alcançar tamanha perfeição e excelência. Aliás, as diferenças entre as 12 tribos tornou-lhes impossível a unidade. 1 Reis, capítulo 12, do primeiro versículo até o versículo 16. Vejamos, pois, em que consistia a comunhão da igreja primitiva. Que este seja o nosso modelo, até que o Cristo de Deus venha buscar-nos. Em primeiro lugar, unidade doutrinária. Não pode haver perfeita união sem unidade doutrinária. Informa-nos Lucas que os cristãos primitivos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos, capítulo 2 e o versículo 42. Não era uma doutrina qualquer. Tratava-se do ensinamento emanado do colégio apostólico constituído pelo Senhor Jesus Cristo. Paulo, ao discorrer sobre o mistério do corpo de Cristo, fala de uma só fé. Efésios, capítulo 4 e o versículo 5. Que deve ser preservada zelosamente pelos santos. Judas, versículo 3. Na autêntica comunhão cristã, por conseguinte, não há lugar para heresias nem apostasias. Estejamos, pois, sempre alertas. Nestes últimos dias, muitos aparecerão em nosso meio, dissimulando suas inverdades doutrinárias, com o único intuito de destruir a comunhão dos santos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 3. 2 Pedro, capítulo 2 e o versículo 1. Em segundo lugar, unidade na própria comunhão. A unidade doutrinária conduz a uma comunhão perfeita. Isto significa que não pode haver genuína comunhão cristã com 2 ou 3 pensamentos teológicos díspares e contrastantes. As seitas aparecem quando o indivíduo ou grupo apresenta uma doutrina contrária aos profetas e apóstolos de Nosso Senhor. Lembra-se da doutrina de Balaão? Judas, versículo 11. Apocalipse, capítulo 2 e o versículo 14. E dos ensinos de Jezabel? Apocalipse, capítulo 2 e o versículo 20. Muitos são os que mergulham nas profundezas de Satanás e apresentam-se como especialistas no conhecimento de Deus. Apocalipse, capítulo 2 e o versículo 24. Se quisermos, portanto, uma comunhão perfeita, lutemos por manter a sã doutrina. A heresia causa divisão. Ou melhor, a heresia em si já é uma divisão. Esta recomendação de Paulo não deve ser esquecida. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Tito, capítulo 3 e o versículo 10. Em terceiro lugar, unidade no partir do pão.
Os crentes primitivos mantinham uma comunhão tão intensa entre si, que se reuniam com alegria e singeleza de coração para celebrar a Santa Ceia. Era o seu partir do pão. Atos, capítulo 2 e o versículo 42. Eles em Cristo e Cristo em cada um deles. Pode haver comunhão mais plena? Não era simplesmente uma cerimônia. Era a festa na qual lembravam a morte e ressurreição de Jesus, a expressão mais sublime do amor divino. Voltemos a participar, ou melhor, a celebrar a Santa Ceia como a reunião mais importante e solene da Igreja. Todas as vezes que nos congregamos com essa finalidade, lembramo-nos de que Cristo morreu e ressuscitou, e certificamo-nos de que em breve virá Ele arrebatar-nos. Em quarto lugar, unidade nas orações. Informa-nos Lucas também que a comunhão da igreja primitiva tinha como base a oração. O autor sagrado é enfático. E nas orações, Atos, capítulo 2 e o versículo 42. Isto significa que as reuniões de clamor e intercessão eram-lhes frequentes e poderosas. Haja vista que, certa ocasião, a força da oração daqueles santos chegou a abalar a estrutura do prédio em que estavam reunidos. Atos, capítulo 4 e o versículo 31. Sem oração, a comunhão da igreja perde a sua força e influência. Sua igreja é uma comunidade de clamor e intercessão? Ela ainda move o coração de Deus? É hora de clamar. Sinopse do segundo tópico. A unidade doutrinária, a unidade entre os irmãos e a unidade no partir do pão e a unidade nas orações é o que caracteriza a comunhão da Igreja Cristã. Terceiro tópico. Os frutos da comunhão cristã. Estes são os frutos gerados pela comunhão cristã, conforme facilmente depreendemos da leitura do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Em primeiro lugar, temor a Deus. A verdadeira comunhão frutífica na vida da igreja como um todo e na vida de cada crente em particular, um santo temor a Deus. Lucas destaca: em cada alma havia temor. Atos, capítulo 2 e o versículo 43. E o temor a Deus, como todos sabemos, é o princípio do saber. Provérbios, capítulo 1 e o versículo 7. Quando os crentes temem e amam a Deus, a igreja mostra-se sábia, não apenas diante do Senhor, mas também do mundo. Ainda há temor a Deus em seu coração? Em segundo lugar, sinais e maravilhas. Pentecostais que somos, acreditamos piamente que Deus ainda opera sinais e maravilhas entre o seu povo. Mas, para que isso ocorra, é urgente que vivamos uma perfeita comunhão com o Pai e com cada um de seus filhos. Lucas realça que na igreja primitiva o sobrenatural era algo bastante natural entre os crentes, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos, capítulo 2 e o versículo 43. O segredo, a comunhão. Em terceiro lugar, assistência social. Uma igreja que cultiva a verdadeira comunhão cristã não permitirá que nenhum de seus membros passe necessidade. Eis o que testemunha o autor sagrado. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade.
Atos, capítulo 2, e os versículos 44 e 45. Não se tratava de um comunismo cristão, mas de autêntica comunhão que o Espírito Santo nos esparge na alma. O comunismo só espalha o medo, a miséria e o ateísmo. A Igreja de Cristo não precisa dessa ideologia para socorrer os seus membros. Ela tem o amor de Deus. Em quarto lugar, crescimento. Uma igreja que cultiva a comunhão e não se acha dividida só tem a crescer. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos, capítulo 2, e o versículo 47b. A igreja, como a agência por excelência do reino de Deus, não pode ficar estagnada. Haverá de crescer local e universalmente. Em quinto lugar, adoração. A igreja primitiva era também uma comunidade de adoração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Atos, capítulo 2 e o versículo 47. Sim, a igreja que louva a Deus jamais deixará de ser reconhecida, até mesmo por seus inimigos, como um povo especial. Voltemos ao altar da verdadeira adoração. Louvemos a Deus com salmos e hinos. Abramos a harpa cristã e celebremos os grandes atos de Deus. Sinopse do terceiro tópico. A verdadeira comunhão cristã gera frutos na vida da igreja, tornando-a verdadeiramente o corpo de Cristo. Conclusão. Sua igreja cultiva a verdadeira comunhão? É hora de voltarmos ao cenáculo e reviver os tempos de refrigério e avivamento. Somente uma igreja que experimenta a verdadeira comunhão com Cristo e com seus membros em particular sobreviverá nestes tempos difíceis e trabalhosos. O Espírito Santo quer operar em nosso meio, mas só o fará se estivermos vivendo a genuína comunhão cristã. E assim finalizamos mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Atos dos Apóstolos, até aos confins da terra. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. AM RL3, o canal da família cristã.